Olá, eu sou o Rogério, estarei apresentando hoje o programa Empreender S.A. Tenho a satisfação de receber hoje Gilberto Maggioni. Seja bem-vindo, Gilberto. Muito obrigado. E seu filho, Max Maggioni. Seja bem-vindo, Max. Obrigado. Bom, Maggioni, eu queria... nosso programa tem, por iniciativa, trazer empreendedores, né, para contarem suas histórias. E você tem belas histórias. A gente está iniciando e queria que você contasse da sua trajetória, até chegar à Magicor. Legal. Eu sou nascido em Ribeirão Preto, há 62 anos, 1946. É um jovem empreendedor ainda. Um jovem empreendedor e tenho muito chão ainda para rodar, se Deus quiser. A família Maggioni chegou em Ribeirão Preto em 1923 e montou um curtume e que durou até os inícios de 70. As demais pais da minha mãe e a minha outra avó também chegaram aqui no início do século passado e todos se consolidaram na cidade. E da nossa vertente existem 2 industriais e um comerciante. Nós somos 3 irmãos. Meu irmão mais moço é industrial na área de equipamentos cirúrgicos, um negócio bastante sofisticado, e o outro é comerciante com uma distribuidora de produtos cirúrgicos e todos em Ribeirão. Todos em Ribeirão. E na verdade, eu estudei até o 2º grau sem ter que trabalhar, e aí resolvi trabalhar e para depois fazer a universidade. E tive a sorte de ter entrado numa empresa nacional, porém de distribuição multinacional, da Caterpillar. E aí fiz uma carreira, fiquei 16 anos nessa empresa, iniciando aqui em Ribeirão, e os últimos 5 anos e pouco, em Assunção, Paraguai, na época da construção da hidrelétrica de Itaipu. Eu fui o escolhido da empresa para ser o dirigente da empresa naquele país. Foi uma experiência inigualável, um contato, um conhecimento com uma cultura diferente da nossa e um leque, que é o Paraguai é um leque de outras nações, porém com mais força, como são, por exemplo, conosco os japoneses, os árabes, que mantêm as suas colônias, não como os italianos, que aqui virou tudo brasileiro, né? Tudo brasiliano. Tudo brasiliano, ítalo-brasilianos. Brasiliani. E, na verdade, o italiano de tantos realmente perdeu um pouco essa filosofia da sua colônia, embora o Brasil é a maior Itália fora da Itália. A nossa região em específico tem exatamente, muita isso, né? Exatamente. Em 1970, Ribeirão tinha 75% da população, ou até 1970, descendentes de italianos. Imagine, 3/4 da população eram como nós somos, muita gente. E aí também, fiz faculdade, sou formado em administração e economia, fui professor de teoria geral de administração por um pequeno período, na mesma faculdade que eu estudei, no Moura Lacerda, aqui em Ribeirão Preto. E no período, quando terminou a grande obra de máquinas em Itaipu, a empresa resolveu não dar continuidade na filial lá e eu voltei. E nesse momento, digamos, o local indicado era a capital. Passei lá 2, 3 dias e entendi que não era a cidade que eu queria morar. É uma coisa inexplicável, né? Essa vontade de você vir para a sua cidade. Para as raízes mesmo. Isso, para as raízes, para a sua família e etc. Abandonei uma carreira realmente muito boa. Na época que eu disse que não queria continuar, a Caterpillar, interessada que eu continuasse no segmento, me ofereceu 3 cidades para eu me deslocar, que foi Santiago do Chile, Caracas, na Venezuela, e Toronto, no Canadá. E mesmo assim, com uma proposta bastante interessante, eu tinha 37, 38 anos, os filhos ainda eram pequenos a ponto de poder absorver uma outra cultura, eu mesmo assim disse, eu quero ir para a minha cidade. E sem definição imediata do que fazer, eu falei, eu quero voltar para Ribeirão. Mas, felizmente, um dos irmãos, o mais velho, que tem uma distribuidora de produtos cirúrgicos, e naquela época era mais amplo, farmacêutico e hospitalar, falou, vem ser meu sócio que nós vamos poder trabalhar juntos. E aí consolidamos isso. Era o que faltava para... vamos dizer, o apoio, embora, assim, eu sempre fui tão espontâneo,
E as coisas, graças a Deus, né, com essa vontade de trabalhar que eu sempre tive, eu não me passou aquela preocupação de dizer eu vou para lá e não tenho emprego. Talvez porque eu nunca tinha tido problema, tive só um emprego, não tive aquele medo, aquela preocupação natural de que é muito válida. Eu estou dizendo isso que é uma experiência muito particular, mas eu acho que o jovem, as pessoas precisam se preocupar em deixar um local onde a terra é firme para ir navegar em outros mares. É uma coisa muito séria, principalmente hoje, né? Mas felizmente eu fui desprendido e as coisas deram certo. Mas eu, depois de um ano e pouco, eu senti que não era o meu ramo, quer dizer, de quase 20 anos de Caterpillar, uma coisa extremamente técnica. Eu entrei num comércio de varejo muito grande. E na época, lá em Assunção, a gente contribuiu, ajudou aí um grande amigo que é ribeirão pretano, mas tem uma grande indústria na capital, a exportar os seus produtos para o Paraguai, produtos químicos. E aí houve o meu primeiro contato, digamos, com resinas, com matérias-primas que dão origem às tintas. Mas nem na época não me ocorreu de estar um dia exatamente no ramo, nesse mercado. E é uma pessoa que eu prezo muito, me ensinou muita coisa e naquele momento fizemos as exportações dos seus negócios. Quando eu entendi que com certeza eu não iria continuar no comércio de produtos farmacêuticos, etc., eu acho que em nenhum meio de comércio, hoje eu posso dizer isso, naquela época eu entendi que eu não gostei daquele ramo, mas para quem tem essa característica de transformar as coisas, de criar, é diferente do comerciante, aquele que tem uma abordagem mais do vendedor, olha o meu produto, é isso. Eu tenho uma característica de desenvolvimento, o melhor custo-benefício, que isso eu aprendi realmente no mundo do Caterpillar, e que eu emprego até hoje e faço um exercício. São perfis diferentes, né? Mesma coisa você pegar o zagueiro e botar lá na frente para fazer gol. Tá debaixo do gol, chuta lá no escanteio, né? Mas quando eu era lateral direito, de vez em quando eu fazia gol também, viu? Também fazia. A lateral tem suas características diferentes. Não, mas de futebol de salão. Lateral, meu período não foi de futebol de campo. Foi a febre do futebol de salão. Aliás, Ribeirão teve os Jogos Universitários, que foi um celeiro extraordinário de... Como é que chama esse jogador brasileiro aí? O Bordão? Não, de futebol de salão atual, Falcão. Aqui teve muitos Falcões aí que não houve a continuidade, mas foi uma época muito feliz. E eu tive o privilégio, a alegria de ter jogado no Comercial Futebol Clube, como em futebol de salão, e fomos campeões da cidade do torneio juvenil em 1960 e alguma coisa, em 62, 63. Legal. Mas, Johnny, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente já entra com um empreendimento mais de cor. Legal. A gente já volta.